Posso ir outra? Eu queria entrar um pouquinho na seara da política, né? Primeiro, eu queria que o senhor falasse como que era a relação de quando o presidente do Flamengo com as instituições, né? Com o governo municipal, estadual, federal. Inclusive, o senhor estava falando do Profut, e a gente lembra, né, daquele... no dia foi do lançamento, né? Que o senhor lá foi representei os clubes e foi recebido pela presidente Dilma. Eu queria que o senhor explicasse como é que era essa relação do Flamengo na sua gestão com os órgãos públicos, no caso, os nossos governantes da ocasião, e como que o senhor vê hoje essa relação que a atual direção tem com o presidente Bolsonaro e seu governo, né? A ponto até de recebê-los em treino, né? E tal. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente entender um pouco essa diferença de tratamentos institucionais, né? O Flamengo é uma nação, o Flamengo é uma das instituições mais importantes do Brasil. Ele tem obrigação, né, o presidente do Flamengo tem obrigação de ter uma boa relação institucional com as instâncias de poder. Então ele tem que ter uma boa relação com o prefeito, com o governador, né, com a presidência da República, com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Isso, né, relação institucional, isso eu sempre tive, independente das minhas preferências políticas, né, eu sempre tratei bem, fui muito bem tratado em todas essas instâncias. Aliás, eu não fui bem tratado, quem foi bem tratado foi o Flamengo. Né? Então é uma relação de uma instituição com uma instância governamental. Isso daí eu acho perfeitamente correto. O que eu não acho correto é você deixar usar o Flamengo como plataforma política, né, como... usar o Flamengo para promoção pessoal de determinados políticos. Você acha que isso está acontecendo? No caso que nós vivemos um caso gravíssimo, né, durante a pandemia, né, em que nós tínhamos necessidade de tomar medidas, né, sanitárias preconizadas pela ciência, por todos os especialistas, e o Flamengo foi usado na direção contrária. Isso realmente eu não acho correto. E aí, sim, eu acho que para a imagem do clube, o Flamengo sempre foi um clube democrático, apesar de que nunca teve um movimento. Eu estava até conversando essa semana com o Pedro Asberg, né, que fez um documentário lá da democracia corintiana. A democracia corintiana ela é institucional, né, começa ali de dentro, Sócrates, né, Vladimir, Casagrande, e ela se expande, a torcida abraça, né? E o Flamengo sempre teve representações democráticas, né? Tinha o Flá não Malufa, Flá Diretas, a gente sempre teve momentos em que a torcida se posicionou, né? Movimentos populares, né? O Flamengo como instituição nunca se meteu nessa seara. O senhor acha que para a imagem do Flamengo como instituição, para a história também, inclusive a gente pode falar um pouquinho de legado também, vai ser bom para a imagem do clube amanhã, quando contar a história da relação, que aí, dando um pouquinho da minha opinião aqui, acho que passa um pouquinho da questão institucional da gestão Landim com o governo Bolsonaro? Eu acho que essa fronteira foi ultrapassada, na minha opinião. Pode ter respeito a opiniões divergentes, mas eu acho que a fronteira do institucional, nesse caso, foi ultrapassada. Mas o Flamengo é maior que tudo, né? Amanhã, você mesmo lembrou da coisa do Flá não Malufa, tá? Teve um Fla-Flu, né? Em que o Fluminense, né? Flá direto, 84. Mas isso não manchou, não maculou a história do Fluminense, né? O Fluminense estava do outro lado, né? Pois é. E que lado, né? Mas beleza. Pois é, mas isso aí cada um tem a sua opinião, né? Eu entendo que houve ali se ultrapassou essa fronteira desejável aí da relação institucional.